Mauro César tá aí, empate do Flamengo com o Flu, que precisava muito mais da vitória do que o Flamengo. E tem torcedor do Flamengo que ficou naquela, né? Poxa, queria ver o Arrascaeta em campo. O Arrascaeta nem participou desse duelo contra o Fluminense e o Felipe Luiz já começou a montar ali o plano, pelo menos falou na entrevista coletiva, que não quer estourar ninguém, já avisando o Campeonato Brasileiro e as competições daqui pra frente, Mauro. Pois é. O jogo foi horroroso, né? Nem dá para falar muito do jogo. A estratégia do Fluminense, do Mano Menezes, foi neutralizar o adversário. Ele colocou dificuldades. Foi um ponto até positivo para o Flamengo, como teste, né? Até o colega Fausto Nobre fez essa observação, eu até concordo. Como teste, por quê? Foi um time que ofereceu dificuldades que o Flamengo não conseguiu superar na maior parte do jogo. A marcação forte, o lado ali direito do Flamengo neutralizado, o Canóbio trabalhando mais defensivamente do que ofensivamente, e foi importante. Então o Fluminense seguiu a risca um plano do seu técnico, que foi bem sucedido nesse objetivo número 1, que era parar o Flamengo. Mas o Fluminense tinha que vencer o jogo para continuar brigando por uma classificação. Então o empate foi ruim. Faltou a segunda parte do plano, que não existiu, do Mano, que seria o quê? Eu vou dificultar o Flamengo, mas eu vou agredir em algum momento, eu vou buscar o resultado. Não buscou. Muito tímido, o Fluminense praticamente não atacou, né? O Rossi viu o jogo. O Flamengo teve algumas chances, a principal delas foi a cabeçada do Cebolinha com a defesa espetacular lá do Fábio, né? 44 anos. 44 anos e mais vezes. Agora, ó, de mão trocada, cabeceio do Cebolinha. Foi uma grande defesa. Mas fora isso, o jogo teve muito pouco. Agora, um calor danado, jogo 4h30 da tarde, sensação térmica acima de 40 graus. Maracanã, quer dizer, o período mais quente agora do verão até agora, até aqui em São Paulo também está muito quente, no Rio de Janeiro evidentemente mais ainda. Então temperatura acima de 30 graus, no campo sensação térmica 40, 41, pô. Claro que vai ter uma queda de rendimento. Eu acho até que é pertinente o questionamento do Arrascaeta, porque ele não foi relacionado, mas jogou contra a Portuguesa na quarta-feira. Aí o torcedor fala, por que ele não jogou contra o Fluminense e não contra a Portuguesa? Depois eu fiquei pensando, aí foi mais uma dedução minha, o Felipe Luiz não falou sobre isso exatamente assim. Mas está muito claro, e ele falou ontem de novo, né, na coletiva, que ele falou, não vou matar ninguém por causa do Carioca. Se isso custar o meu emprego, vírgula, azar. Exatamente assim, ou seja, eu não vou mudar meu planejamento. No ano passado, o contexto era Fluminense bicampeão Carioca, 2 finais em cima do Flamengo, o Tite chegou no Flamengo, o que foi passado para ele foi alguma coisa do tipo, olha, não podemos perder esse campeonato, o Flamengo não ganhou nada em 23 e não pode deixar o Fluminense ser tricampeão, ainda mais se for uma final Fla-Flu. O Tite jogou todas as fichas no Carioca, o Flamengo ganhou todos os jogos, exceto um com o time reserva, tomou um gol, venceu os clássicos, eliminou o Fluminense e bateu na final Nova Iguaçu, que tinha eliminado o Vasco. O Botafogo nem se classificou para o mata-mata. Então, ele cumpriu essa missão. Mais adiante, quando os jogadores sentiam desgaste, lesão, etc. e tal, o que se falava? Escalou o time titular no Carioca. Bem, foi o que pediram para o cara. Eu acho até que o Tite poderia, ao longo desse tempo todo que esteve no Flamengo, em alguns momentos falar, peraí, isso aqui não, por exemplo, não vou deixar de colocar força máxima na Libertadores por conta de uma segunda partida final do Carioca, quando já venceu a primeira por 3 gols. E ele fez isso. O Tite também cometeu seus erros, mas era esse o cenário. Agora o Flamengo é o atual campeão do Rio, como o próprio Felipe Luiz falou ontem, tem condições de ser campeão, até poupando jogadores, tem elenco para isso, e não é a meta do clube. A meta do clube é o brasileiro e, claro, a Libertadores, até a Copa do Brasil, claro, mais uma vez, menos do que o Carioca. Então ele falou que não vai mudar o seu planejamento. Aí eu fiquei pensando depois, é possível que ele tenha colocado a Arrascaeta no outro jogo, porque o cara está voltando de uma cirurgia no joelho, não está na sua melhor forma. Aí você tem 2 jogos, um à noite em Uberlândia contra um adversário fraco, um jogo para o cara ganhar ritmo, se soltar. O outro jogo pegado num calor infernal contra um adversário duro, jogo mais violento. Eu imagino que ele deve ter pensado, imagino, tá? Eu ponho contra a Portuguesa, que é um jogo mais para ele pegar ritmo e tal. Contra o Fluminense, não vou expor o meu jogador, que ele está tratando igual o Bibelô, o De La Cruz é a mesma coisa, por razões óbvias, tem histórico de lesões, né? Num jogo desse. Que o Flamengo vale muito pouco. Só vale pelo clássico. O Fluminense valia mais, porque tem que buscar classificação. O Flamengo está no grupo que vai se classificar. Então, ele me parece que ele fez uma escolha fria, extremamente pragmática, que foi, eu não vou usar o jogador nessa situação. Até porque quarta tem um Botafogo, no Maracanã, é às 9h30 da noite, já é melhor, né? Não é no calor das 4 da tarde. E no outro sábado, de novo, 4h30, tem o Vasco. Não ficarei surpreso se ele colocar contra o Botafogo Arrascaeta e não colocar contra o Vasco.
E o De La Cruz é a mesma coisa. De repente os dois jogam contra o Botafogo, contra o Vasco ele vem com outro time e tira os dois. Para quê? Para evitar um desgaste, um calor danado, um jogo mais pegado, mas, enfim, jogos seguidos, né? A não ser que o cara esteja numa condição muito boa. Mas ele foi muito claro. Eu acho que ele está certo. Se der errado lá na frente, aí pode ser criticado. Mas ele tem o direito de tentar fazer o planejamento que ele julga correto, que julga acertado, mirando as grandes competições. E aí teve até uma frase do José Boto, que é o diretor esportivo, diretor técnico, né? Quando assumiu o cargo e foi apresentado. Ele falou, não quero, até sobre contratações, né, e tudo mais, ele falou, não quero o torcedor feliz em janeiro, quero o torcedor feliz em dezembro. Ou seja, não com contratações, e sim com títulos importantes, que é no final do ano. É novembro, dezembro, lá que você vai terminar a temporada, campeão ou não, feliz ou infeliz. E está certo, não está errado. Lá na frente, se der errado, a gente pode falar, o planejamento não funcionou e tal. Mas se o cara não tiver a possibilidade de fazer esse planejamento no Campeonato Carioca, realmente, eu até entendo, assim, o torcedor, eu queria ver o Arrascaeta, mas olhando o final do jogo, o jogo foi violento, muitas vezes, duro, arbitragem fraca, pegado, picotado. Então, eu imagino que ele deve ter pensado, vou meter o Arrascaeta nisso aí, nesse momento que o cara ainda está se recondicionando. Para jogar jogos assim, eu vou colocar lá na frente os jogos mais importantes, quando o cara vai estar mais inteiro, que a ideia é colocar o Arrascaeta em boas condições. E importante, esses jogadores não vão jogar mais do que 40 e pouco, talvez 50 partidas, talvez consigam fazer no ano. Arrascaeta, não vão fazer mais do que isso. Esquece. Então, se o Flamengo pode fazer mais de 80 jogos, é claro que ele vai ficar fora de uns 30, 40, se chegar a 80 jogos. Esse é um deles. Esse é um desses jogos, é saber escolher. E o Flamengo, até olhando aqui para a tabela, são 3 clássicos em 8 dias, contando com o de ontem. Vai ter o Botafogo pela frente e depois o Vasco. Então, até pensando num rodízio, de repente o Felipe Luiz pode ter pensado, né? Coloco aqui esses jogadores para enfrentarem o Fluminense, deixo de fora o Arrascaeta e o Arrascaeta pode reforçar o Flamengo contra o Botafogo. A tendência é essa, já que o Arrascaeta nem relacionado foi. Bruno Prado, 0 Flamengo, 0 Fluminense, tudo igual lá no Maracanã, Bruno. É um jogo em que o Fluminense se preocupou em marcar o Flamengo e tentar anular as principais qualidades do time do Flamengo. Conseguiu, né, esse objetivo, não criou muito, conseguiu travar o Flamengo. Muito calor, um jogo em cima de jogo, isso tem um peso na qualidade dos jogos também, né? A gente falou do jogo do São Paulo, foi um jogo ruim, né? E esse jogo também, e tem muitos jogos ruins porque tem muito jogo, né? Tem muito jogo, então aí você usa time reserva, aí mesmo que você joga com o titular, mas o titular tá cansado que jogou o outro e até mentalmente, né? Não tem como você manter a concentração, o foco, a pegada em todos os jogos, porque é muito jogo e tem jogos que você sabe que não vai mudar muita coisa se você ganhar ou se você perder. Então isso também é uma dificuldade. E uma coisa que é importante, né, que é meio óbvio, mas é importante, porque sempre tem os exageros ali. O Flamengo do Felipe Luiz não vai jogar bem todos os jogos. Que dá a impressão assim, nossa, o Flamengo com o Felipe Luiz virou uma máquina, vai arrebentar todo mundo. É um time que está bem, joga bem a maioria dos jogos, é um elenco forte, é um time que vai lutar pelos principais títulos da temporada, principalmente se conseguir, né, se permitirem que priorize as competições mais importantes. Mas é um time que vai ter os seus jogos ruins, né? Porque às vezes cria uma expectativa muito alta e tem, assim, você tem sim um ponto alto para chegar, mas dá a impressão que vai atropelar todo mundo todos os jogos, e não é assim. Vai ter jogo ruim, o futebol brasileiro ele tem um equilíbrio, tem times que são melhores que os outros, e o Flamengo é um dos melhores pela grana que tem, pela estrutura, né? Eu falei agora há pouco, São Paulo, por ter problemas financeiros, dificilmente vai ter um grande elenco, ele pode ter um time competitivo. O Flamengo sim tem condição de ter um grande elenco e tem, dentro da realidade brasileira. Mas além de um equilíbrio natural que tem aqui no Brasil, porque ainda, apesar de hoje a gente conseguir segurar um pouco mais jogadores aqui, ainda os que desequilibram mesmo vão embora, então tem esse equilíbrio, por mais que você tenha mais dinheiro, o calendário e as circunstâncias aqui também equilibram o jogo, né? Então é impossível. Mesmo que você tenha o melhor time, você não vai conseguir jogar bem todos os jogos, tem jogo toda hora. O Flamengo, semana passada, estava em Belém, já jogou no meio de semana, jogou ontem, vai jogar no meio de semana, depois tem outro clássico, tem 3 clássicos nessa semana. Então, também o calendário dá uma equilibrada nas coisas, né? Ele não permite que ninguém jogue muito bem com frequência. Eu acho que os clubes eles estão começando a entrar no modo legítima defesa. Já que os cartolas não fazem nada, continuam dando trela para esses campeonatos, os próprios técnicos estão fazendo isso. Excelente a fala do Felipe Luiz quando ele diz assim, eu não vou queimar o meu time por causa disso, que depois ele vai ser cobrado lá na frente.
Então, não tem jeito. É legítima defesa. Aquilo que já foi falado sobre o São Paulo, que está sendo falado em todos os times. Não dá. Isso não é campeonato para time grande. Então os caras têm que se defender. E aí eles estão se defendendo como pode. Poupam jogadores, fazem o que dá para fazer. Não adianta você pensar com a cabeça daqui a 2, 3 minutos. Tem que fazer um planejamento. E esse campeonato está sendo disputado. Se você ganhar só esse campeonato, você não ganhou nada. O Flamengo que ganhou uma preocupação porque o Alexandro saiu sentindo dores e é uma preocupação aí para o restante da temporada, pelo menos esse início de ano, e vai ser reavaliado o Alexandro. Mas antes de ouvirmos o Felipe Luiz sobre o lateral esquerdo do Mengão, o Felipe Luiz falou sobre esses clássicos do campeonato estadual servirem de preparação, de parâmetro para o restante do ano. E até falou um pouco do planejamento e aquilo que ele pensa do campeonato estadual. O Felipe Luiz fala e você acompanha aqui no Canelada. Eu sempre penso que o jogo ele é um guia, né, para a gente ver onde estão os problemas e atacá-los e corrigir esses problemas cada vez mais e o time ir evoluindo, né, nessa curva. E às vezes os jogos que são mais difíceis como hoje são os que mais te dão pistas, né, da onde a gente deve melhorar, o que mais. Então, como eu falo, jogar é o maior guia que você tem, porque muitas coisas acontecem que não acontecem no treino. Sobre usar como preparação é o seguinte, o que eu falo, eu não vou dar sequência de jogos, de 4, 5 jogos para os jogadores agora no começo do ano, porque eu quero que eles façam essa curva e eles estejam no ápice da performance no começo do Brasileiro e consigam manter durante toda a temporada. Sem nenhuma dúvida, jogadores vão se lesionar, jogadores vão ter incômodos, vão sair do campo, não tenha dúvida disso. Isso aí sempre acontece, todos os anos, em todas as equipes do mundo. Mas eu quero tentar chegar o melhor possível com todo o elenco para o começo do Brasileiro. E isso quer dizer que eu vou abrir mão do Carioca? Não vou abrir mão do Carioca. Eu quero ganhar, quis ganhar do Fluminense hoje, quero ganhar do Botafogo, quero ganhar do Vasco e as fases finais também. Então é importantíssimo que a gente cuide desses jogadores, mime eles, que eles estejam o melhor possível para quando começar realmente a sequência de jogos, aí sim. Quando começar a sequência de jogos, aí não dá mais para parar. E é importantíssimo que a gente esteja preparado. Ô Mauro, é correto o pensamento do Felipe Luiz. Quer ganhar o Campeonato Carioca, ele deixou claro que quer vencer o Campeonato Carioca, mas também não quer estourar ninguém aí, né? Sabe que tem Campeonato Brasileiro, sabe que tem Libertadores, Copa do Brasil. Então, quer ganhar o Campeonato Carioca, mas também não quer perder jogadores no restante do ano, Mauro. Pois é, planejamento, né? É meio patético a gente ficar tendo que discutir esse tipo de coisa, né? Ele assumiu uma posição, né? E acho que é correta. E o jogo não foi bom, não vai jogar bem todos os jogos, né? Isso faz parte também. Poderia jogar Arrascaeta, De La Cruz, todo mundo, e não jogar bem. Isso acontece. Então, acho que ele está certo, tem que seguir no seu planejamento. Se der errado, amanhã a gente vai falar, olha, não funcionou. Se der certo, a gente vai elogiar. É isso. É assim. A gente espera para ver. Ele quer fazer assim? Vamos deixar. Vamos deixar, não. Não tem que deixar ou não. Vamos aguardar. Deu certo, olha, deu certo o planejamento dele. Deu errado, acabou. E ele até assumiu esse risco, né? Ele falou, posso ser cobrado por isso? Posso, mas vou continuar pensando dessa maneira. Talvez lá na frente alguém me cobre por conta desse planejamento, dessa postura. Provavelmente, mas vou continuar pensando assim, nessa linha de raciocínio. E ele, como jogador do Flamengo, até pouco tempo atrás, Flávio, ele sabe, né? Deve saber que esse começo de ano é pesado. Ainda mais agora que o calendário foi antecipado. Então, o Felipe Luiz tendo todo esse cuidado, né, com os jogadores do Mengão. Claro, não adianta. É como se você tivesse um monte de dinheiro, mas você tem um ano todo para você gastar, né? Se você gastar tudo agora em coisas sem grande importância, na hora que vier as coisas importantes, você não vai conseguir fazer nada. É mais ou menos isso aí. Se você quiser fazer uma comparação, é mais ou menos isso. Você tem bastante dinheiro para gastar, tem um monte de coisa que não tem grande importância no começo do ano, e durante o ano você vai ter que pagar uma série de coisas, você vai ter que fazer uma viagem bacana e tal. Você gasta tudo agora, não tem importância nenhuma, e depois, quando chega no meio do ano, você não tem dinheiro para gastar, né? Aí fica realmente complicado. Tá certíssimo, Felipe Luiz, certíssimo. Ganhar o Campeonato Carioca do Flamengo não vai mudar coisa nenhuma. Ganhar mais uma Libertadores, sim. Mais um Brasileiro, sim. Então, realmente, perfeito. Nada assim. Perder os outros também. Faz parte. Mas ele está fazendo o planejamento correto. Só um vai ser campeão brasileiro. Só um vai ganhar a Libertadores. Agora, você não pode estourar teu time agora e já dar um prejuízo lá na frente. Não tem sentido isso.